19 de maio de 1925. Há exatos 95 anos nascia nos Estados Unidos um dos homens mais expressivos do século XX no combate ao racismo e na luta por direitos sociais, Malcolm X. Desde a sua juventude ele conheceu o que era o racismo e as desigualdades sociais. Aos 6 anos, uma seita chamada Ku Klux Klan incendeia a porta de sua casa. Sua infância também foi marcada pelo seu pai, que era pastor evangélico, que entre a palavra de Cristo também denunciava as desigualdades da sociedade. Isso fez com que sua família tivesse que se mudar várias vezes por perseguição dos grupos da Ku Klux Klan. Isso não impediu com que seu pai fosse assassinado brutalmente. Isso marcou para sempre a sua infância. Já na juventude, acabou se rebelando e foi preso. E na prisão conheceu a palavra do islamismo, onde uma tese defendia de que os principais nomes da história, Jesus Cristo, Maomé, Alá, eram figuras negras. Com isso, Malcolm X abre seus olhos na perspectiva de que os negros têm sim protagonismo na história. Não correspondia ao que acontecia na sociedade dos Estados Unidos da década de 50, que pregava o racismo, intolerância e perseguição aos negros. Com isso, quando sai da cadeia, Malcolm X decide espalhar as suas ideias de protagonismo dos negros pela sociedade, utilizando para isso a religião islâmica. Através da religião ele consegue aglutinar centenas de pessoas, onde ele utilizava desses espaços para fazer as denúncias do que a sociedade norte-americana, principalmente o Estado, faziam as atrocidades contra os negros. Diante disso, Malcolm começou a ganhar proporções nacionais e até mesmo internacionais, onde nas oportunidades que teve para ir para fora dos Estados Unidos, tanto na sua viagem à Meca, cidade sagrada dos islâmicos, quanto sua passagem pelo continente africano, teve noção da importância da luta e união dos negros um grande combate ao racismo e às desigualdades impostas principalmente pelo sistema capitalista. Com isso, Malcolm acaba cada vez mais ganhando poderosos inimigos, entre eles o imperialismo norte-americano e o governo dos Estados Unidos, que o consideravam um subversivo, um homem capaz de aglutinar grandes massas de trabalhadores, trabalhadoras, jovens, negros, pobres e oprimidos dos Estados Unidos, onde, entre outras coisas, Malcolm defendia que se fosse necessário, poderia se utilizar da violência para conseguir os direitos sociais. Com isso, Malcolm X acaba sendo assassinado num complô entre o FBI, os grandes capitalistas e empresários e o governo norte-americano. Passados então os 95 anos do seu nascimento, fica aqui a grande reflexão de um desses homens que foi responsável por levantar mais alto a bandeira contra o racismo e contra as desigualdades que o capitalismo prega. E os ensinamentos que nós temos para a sociedade de hoje, com a frase muito emblemática, muito expressiva para os dias de hoje. A educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos. É o meio para ajudar nossos filhos e as pessoas a redescobrir a sua identidade e assim aumentar o seu autorrespeito. Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao povo que prepara o hoje. Com isso, cabe a reflexão dos ensinamentos de Malcolm X e as necessidades para que, mesmo no século XXI, a gente continue avançando em prol de uma sociedade sem racismo, sem exploração do homem pelo homem, onde a vida está acima do lucro.